Gente, a gente deu uma paradinha porque o telefone esquentou e aí bloqueou. Eu não sei nem se eu consegui salvar para deixar disponível o começo da live. Vamos ver depois. Então a gente tá retomando. Eu ainda tô na segunda pergunta. Uau. E que a gente está falando sobre os cuidados maiores que a gente tem que ter a respeito das pessoas com T21 com cardiopatias operadas ou não associados. Também conversamos um pouco sobre questões respiratórias, a bronquiolite. E agora eu tô perguntando para ele, que me perguntaram a respeito da diabetes tipo 1, pessoas com a T21 que têm a diabetes e oscilações plaquetárias também devem ter esse cuidado maior do que, assim como os cardiopatas e que têm frequências de questões respiratórias? Sem dúvida nenhuma, com relação à diabetes tipo 1, eu não tenho nem dúvida em dizer que absolutamente certo que tem que ter cuidado expressivo. Mesmo considerando que existe uma correlação curiosa na população que tem diabetes tipo 2, tá? A diabetes tipo 1, qualquer evento que gera uma alteração metabólica de importância, tal qual a diabetes, precisa ter um cuidado mais específico. Mas, por outro lado, para as questões que você me perguntou de uma outra patologia, que era Oscilação da plaquetária. oscilação plaquetária. A questão de oscilação plaquetária, a gente sabe que a pessoa com trissomia 21 tem uma oscilação plaquetária que é pertinente ao componente vascular e também plaquetário. Portanto, em não se tratando de uma doença plaquetária, de uma alteração importante de plaquetas de caráter hematológica, de doença hematológica, eu não entendo o motivo de se traduzir como algo mais preocupante, porque não há nada vinculado com atualmente o corona e alterações de caráter trombo, que vem de plaqueta, trombocíticas, de células plaquetárias. Então, ainda não há nada definido com relação a isso. Então, eu entendo que esse grupo se comporta como as demais pessoas com trissomia 21. Tá, em relação ao isolamento, que é o resguardo, quanto tempo é ele? 14 dias mesmo? Tá Então, certo vamos lá. isso? O ideal, com certeza, é nós termos uma atenção às pessoas com no mínimo 14 dias. Tá? Há referência que 7 dias são suficientes, mas particularmente entendam que 14 dias permite-nos ter uma segurança na questão do isolamento. Então, eu vejo assim, está em situação de isolamento, de atenção, 14 dias são resguardo oficial e seguro. Tá. Em relação, por exemplo, a funcionários, desde escola até clínicas, até residenciais, motoristas, essas pessoas que andam de transporte público e São contatuantes. traduz. Potencial contatuante é o indivíduo que tem um contato de uma proximidade, né, dita hoje de aproximadamente 1 metro e meio. A discussão disso é muito instável, ainda não há uma riqueza e uma identificação muito clara. Se 1 metro e meio, 2, ora, peraí, vamos colocar que há possibilidade de existir uma atenção prudente naquilo que a gente se referencia a um contatuante, é um indivíduo que tem uma distância menor que 1 metro de você, ele é um contatuante primário. Além disso, evoca também um determinado tempo que você está em contato com o indivíduo. Então nós estamos sendo contatuantes agora, porque nós temos uma distância de 50 centímetros. Né? E se nós ficamos mais de um X tempo, esse contatuante, esse contágio passa a ser maior. Tá, e em relação a idosos da família, encontros, por exemplo, pode juntar os amigos, desde que não seja uma grande turma? Os idosos, os avós, têm que ser mantido afastado desse grupo por algum motivo? Em se considerando o idoso como sendo um indivíduo mais instável, de maior risco, é prudente
excluí-lo do risco de contatos de risco. Vou traduzir. Tá. Infelizmente, né, eu vou pegar o modelo de escola rotineira. A mãe manda o filho para a escola, se ele está resfriadinho, está com tosse, está com o nariz correndo, ela manda o filho para a escola porque ela precisa trabalhar, o marido está trabalhando, ela não tem com quem deixar essa criança, e se essa criança ficar com os avós, é outro problema. Se ficar com algum cuidador, é outro problema. Então, e outro problema é outro custo com o cuidador. Então essa pessoa manda para a escola. Mandando para a escola, aquilo se multiplica. Ela não tem a cultura de proteger o seu próximo. E esse é um grande problema. Da mesma coisa se espelha quando eu falo no indivíduo que tem mais que 60 anos de idade, onde a estrutura imunológica dele é menos resistente, é mais instável. Portanto, o indivíduo que tem mais que 60 anos de idade tem que ser resguardado. O que é resguardado? É protegido. Você tem que protegê-lo. Então, eu não vou expô-lo a uma situação social de risco, porque se eu fizer uma festa e convidar 20 pessoas, alguém que está mais ou menos resfriado, ou ainda alguém que esteja em processo de incubação, que não se sinta mal ainda, vai à sua casa, vai nessa associação, nessa relação social, e amanhã esse cara está com febre, e o teu idoso, teu pai, que tem mais de 60 anos, esteve em contato. Tá, em relação à escola, essas crianças devem ficar em casa pelo menos esses 14 dias? Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria de Saúde está elaborando uma averiguação dos melhores modelos de prevenção social e de grupo de contaminação. Considera-se hoje que o indivíduo pode ir à escola se ele não tiver nenhum sinal clínico, e o menor sinal clínico chama-se febre, e, além disso, ele deverá se manter a uma distância mínima de 1 metro entre a cadeira do seu colega e dele. E as terapias? Isto é uma situação mais traduzida. Em termos de terapia, clinicamente ele está bem, ele vai para a terapia, mas ele não fica com outras pessoas. A terapeuta deverá estar protegida com a máscara, e é prudente a possibilidade de fazer com que o paciente também fique com máscara, considerando-se, entretanto, algumas salvaguardas, no sentido de o indivíduo está fazendo, vamos pegar o teu modelo que é fisioterapeuta, tá? Ele está com tosse, você, para começar, não pode trabalhar sem óculos. Ninguém da saúde pode trabalhar sem óculos. Aliás, isso é uma dica super importante. Muitas pessoas, né, usam lente de contato. É imprudente em qualquer momento alguém da saúde usar lente de contato. Eu falo para vocês na clínica, gente, por favor, aqui dentro, em qualquer momento, não use lente de contato. 1, 2, todos os funcionários de óculos. Tá? Eu não quero que vocês coloquem aqueles óculos de segurança, de grande, não é isso, mas um óculos que proteja pelo menos das micropartículas da respiração ou da tosse. O evento tosse faz com que você elimine resquícios de cutículas numa velocidade de no mínimo 300 km por hora. Então imagina eu falando com você com 300 km por hora e tossindo. Uau! Lá no CPEC, lá na fisioterapia, nos setores, como que a gente está trabalhando, fica aí como dica. Conforme a gente muda de paciente, a gente muda todo o tapete, então a gente tem alguns tapetes, então mudou de paciente, a gente muda o tapete e muda de roupa. Então a gente está mudando a roupa completa, a máscara e o tapete de atividades. Obviamente a higienização com relação ao material mantém. Necessariamente óculos. E aumenta com óculos e vamos trocando a roupa conforme vai trocando o paciente. Então fica aí uma dica para os profissionais. Eu fico muito preocupado porque a gente não instituiu ainda, por exemplo, colocação de luvas. Eu acho que é muito exagerado, sabe? Vamos ser racionais, porque se eu tiver que trocar luva, trocar óculos, trocar tudo cada vez... Peraí, eu não estou em centro cirúrgico, eu não estou num ambiente contaminado, estou tentando fazer uma prevenção saudável, que não gere uma tensão, que quanto mais elementos de preocupação eu trago à tona,
mais há uma preocupação social. Tá. E em relação, por exemplo, a atividades físicas? É legal essa pessoa com a T21 manter suas atividades físicas? Não tem dúvida nenhuma. Principalmente em céu aberto, tem alguma recomendação em relação a isso? É Piscina? vida normal, respeitando-se o outro, tendo consciência da distância do outro e em qualquer percepção de um sinal mínimo que seja, nem que fosse, eu acho que está com rinite e deve ser por causa do cloro da água, por causa do sal da água, por causa da temperatura da água. Peraí, suspende, não vai. Entendi. Bom senso. Bom senso. A melhor coisa que tem é bom senso. Também acho, mas não custa avisar. Então, centro de amigos, quero fazer um almocinho aqui em casa com a minha criança, com o meu adulto, com o meu idoso. Vamos segurar uns 14 dias pelo menos, né? Posso protelar? Pode. Posso. Então pronto. Então tá, idosos da família, tomar um pouco mais de cuidado. Como a gente caiu bem na hora que a gente estava conversando um pouco sobre a bronquiolite e questões respiratórias, o Dr. Zan colocou que sim, é importante um cuidado um pouco maior com esse grupo. E ele entrou numa questão que tem até uma pergunta aqui de uma família a respeito de vacina. Se a gente fala um pouquinho da palivizumab, que ele acha que todo mundo deveria... Peraí. A palivizumab não é uma vacina, por favor. Desculpa. Não cometa esse erro. Desculpa. Tá bom. Vamos lá. É difícil tá pensando. A gente quer saber se nessa época, nessa fase, que a gente já observou que vai entrar uma campanha de vacinação em relação à gripe, é para tomar, não é para tomar, qual é para tomar, como é para tomar, onde é para tomar, o que é para tomar. Ajuda, gente. A primeira pergunta é: se você tem a oportunidade de fazer, faça. Essa é a primeira resposta para todas as situações. Eu, como pediatra, em momento nenhum lhe diria assim, não é para fazer. É para fazer, sim. Entretanto, nós temos duas grandes apresentações hoje. Nós temos a trivalente e a tetravalente. É prudente, se você puder escolher e puder acessar a tetraviral, a tetravalente contra gripe, H1N1, hemófilis B, hemófilis A, enfim, todo o conteúdo da tetra, que é a última vacina que foi produzida, ela está sendo recebida desde ontem, que foi, hoje é domingo? Não, antes de ontem. Hoje é domingo. Então, sexta-feira, 13. Sexta-feira 13, boa. Sexta-feira 13, os grupos, os centros de vacinação privada começaram a ter a recepção desta vacina. Da tetra. E, a partir de segunda, com certeza, todos eles estarão munidos desta vacina e vale a pena fazer. Recordando o seguinte, para quem nunca tomou, entre parênteses, esse indivíduo provavelmente tem menos que 1 ano de idade, porque a gente faz essa vacinação a partir de 6, 7 meses de idade. Quem nunca tomou, deverá tomar 2 doses, o intervalo entre a primeira e a segunda dose de 1 mês. Quem já tomou o ano passado, a partir deste ano e doravante, é sempre uma única dose. É isso. Tá, desculpa a ignorância, também antes de perguntar. Essa tetra está englobada a de gripe? Claro, sem dúvida nenhuma. Tá. É a mais importante para isso. Então, só para resumir, a criança toma a vacina da gripe. Sim. Essas que eles adiantaram. De preferência a tetra. De preferência a tetra. Isso. E se a criança já estiver gripada... Isso. Teoricamente, ela não vai fazer essa vacina. Tá, então gripados em estado não. gripal, ela não faz. Mesmo porque nesses grupos que se propõem a fazer a vacinação, as estruturas privadas de vacinação, passa-se com o pediatra antes como uma triagem prévia. E o pediatra, a ele compete perguntar, como é que está a criança? Teve febre ontem? Não teve? Teve alguém com isso ou aquilo? Ele da grupo, da instituição que vai fazer a vacinação, é responsável em dizer se vai fazer a vacina ou não. E é só ele que vai te informar isso
nessas áreas de vacinação específicas. Tá, olha, já passamos na metade agora, vamos lá. Com relação a sintomas, meu filho com a T21, adulto, jovem, criança, idoso, teve um sinal aí do corona. Você suspeitou que fosse corona? Sim, teve uma febre, um resfriado, sei lá. Você acha que pode ser corona? Sim, todo mundo vai achar que qualquer tinha corona no momento. A pergunta é, eu devo procurar um hospital? O que eu devo fazer? E eu gostaria que você entrasse numa questão relacionada a antitérmicos, também paralelo a que centro procurar e a quem. Porque houve uma questão, alguma dúvida relacionada ao ibuprofeno, se pode, não pode tomar e o porquê. Peraí. Tá. Como eu já te disse, eu não gosto que você me traga 20 perguntas em uma. Uma pergunta que se amplia para 20 respostas. Tá. Eu vou te pedir para ser objetiva. Tá? Então, se tiver sintoma, para onde liga? Então, primeira coisa, o pediatra da criança a médica lá atrás que deve ter lhe dado o telefone dele celular, que por ser um pediatra ele obrigatoriamente tem que deixar o celular à disponibilidade do cliente, e esta mãe telefona para o pediatra. Eventualmente, nesses momentos, nesses 2, 3 últimos dias, o pediatra está com 300 telefonemas por dia. Então, se ele não te atender naquele momento, retelefone daqui 5, 10 minutos. Tá? Não dê mensagens. Fale com ele por telefone. Essa é a primeira coisa. Ele vai te orientar da melhor forma possível. Entretanto, se você não tem um pediatra que já assumiu a responsabilidade do cuidado da sua filha ou do teu filho, que particularmente eu acho imprudente, que você tem que delegar responsabilidade para um indivíduo, que eu chamo de pediatra, que vai maestrar a saúde do seu filho. Enfim, se você não tem esse indivíduo, tá? A melhor coisa que tem é você tentar telefonar para um posto de saúde ou para uma unidade de referência hospitalar que possa te responder. Então, hoje nós temos várias unidades públicas, estaduais, municipais, federais, que estão à disposição para perguntas e respostas. Além do mais, eu tenho os serviços que atendem pelo SUS, que estão aptos a responder qualquer situação. Tem um aplicativo que o SUS fez para comunicar, para fazer essa via de comunicação entre o possível doente ou com sintomas ou não. Inclusive, quem quiser depois me pede que eu mando por direct. Ótimo, legal. Então, eu não conhecia bem esse aplicativo, mas é bom. Eu dei uma fuçada nele, Achei interessante. Dá umas falhadinhas. É muito importante vocês saberem de uma coisa que vocês não acreditam. A saúde desse país, estadual, municipal, federal, pública, ela está muito empenhada a dar cuidados e orientações específicas. Tá? Então, nós temos serviços públicos muito bem preparados. E quando você fala em serviço público, quando você fala em SUS, a minha sugestão é que se procure hospitais próprios do SUS, não conveniados. Os próprios estão muito melhor estruturados que os demais, porque os próprios têm uma seleção muito bem dirigida para esses cuidados. Em relação, existe algum medicamento que não deve dar nessa fase? Ou você acha interessante já entrar com antitérmico em caso de febre? E aí, voltando de novo naquele assunto do ibuprofeno, eu fiz 3 perguntas numa só. Tá, vamos lá. Então, me preocupa muito a questão das imposições da mídia que existe nos celulares. Eu costumo dizer assim, nós temos 2 grandes estruturas de comunicação que se sobrepõem lamentavelmente à saúde pública e à saúde privada, que eu chamo de CRM 171, tá? E eu chamo de outro, o CRM de 288, formação de quadrilha. As pessoas ainda não se identificaram qual é a função dela social. A função dela social é gerar perguntas e procurar respostas, né? Não é fazer o alarme, não é gerar uma situação de estresse, de uma histeria pública. É pertinente fazer perguntas, mas é impertinente você colocar informações que você não domina. Então, hoje, aliás, desde ontem à noite, veio uma pergunta. Zan, ibuprofeno, como é que está a situação do ibuprofeno? Eu fico
pisando em ovos, eu acho que a melhor tradução é essa, fico pisando em ovos em primariamente responder porque a gente não tem uma vivência nem epidemiológica, nem baseada em evidência da resposta específica com relação ao ibuprofeno. Eu ainda acredito que é uma questão política internacional. Eu vou justificar porque eu digo isso. Porque assim, os dois sais que falam, que estão se propondo a se usar, é o AS, que é o ácido salicílico, né? E o paracetamol. Tá? Ambos são as propostas primárias para que sejam vendidas, que sejam ofertadas nessas situações. Por outro lado, os dois outros sais, que não são produção norte-americana, então vejam bem a delicadeza da situação, que são a dipirona e ibuprofeno, que primariamente não são norte-americanas, são europeias, eu não vou citar os países, têm sido contraindicadas, têm sido criticadas. Eu enxergo aí um senão que me permite ter um questionamento se é algo manipulado ou não. É óbvio que todo medicamento tem seus efeitos. Nós temos os medicamentos de ação anti-inflamatória hormonal e não hormonal. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não hormonal. Então, ele, teoricamente, tem uma eficabilidade tão segura quanto os outros, né? Que são AS, paracetamol ou dipirona. Por enquanto, eu não li nada de 3 dias para cá que defina que isto não seja uma verdade. Eu só li questionando quanto ao ibuprofeno, o que por enquanto eu não tenho nenhuma estrutura, nem técnica, nem de habilitação, nem de diferenciação para dizer sim ou não. Me permito dizer assim, há um questionamento, tá? E vamos esperar um tempo ideal para reconhecer se existe de fato algo que possa alertar ou não. Tá, então... Isto é uma questão baseada em futura evidência, não é uma questão epidemiológica atual. Tá, mas agora eu vou falar como mãe. Então tá, você me falou que existe estão questionando, então é melhor eu ir tentar outro antitérmico. Vocês estão questionando, eu não vou... Se você como mãe não acredita no teu pediatra, que deverá assumir responsabilidades dirigidas, então você vai ter a opção de escolher, porque a opção passa a ser sua e não minha como pediatra. Entendi. Se você me telefona como mãe de cliente, eu vou lhe dizer, vai usar isso, assim, necessário, por isso e aquilo. Ponto. Tá, entendi. E com relação a medicamentos relacionados à imunidade, existem 2 que as mães falam bastante, relacionados um à homeopatia, outro a algum polivitamínico. É para dar, não é para dar? Desculpa, cada médico resolve o seu? Pera um pouquinho. Tá muito superficial, não. Tá. Superficial quanto à homeopatia. Por exemplo, nós temos aí uma medicação homeopática, que eu vou citar o nome porque eu prescrevo bastante, que é o cilocoxino, e é um derivado aí de produto de fígado de ganso, né, que foi contaminado com H1N1, e o produto extraído e bem trabalhado homeopaticamente tende a oferecer uma redução de infecções gripais para com o vírus da gripe, H1N1. E isto, indiretamente, poderá proporcionar melhores respostas às outras viroses. A eficabilidade para outras viroses não é reconhecida, não é definida e não foi traduzida. O que foi traduzido, sim, se ele melhora uma resposta a determinada virose, então eu poderia usar em outra? Pode, por que não? Mal não vai te fazer. Então, qualquer derivado desse produto pode te ajudar, não tem problema nenhum. E não tem contraindicação esse... Não há contraindicação nenhuma, a não ser para um grupo de pessoas que tem diabetes, porque o produto ele é um açúcar diluído em glóbulos, né, ou microglóbulos, que são açúcar.
E isto pode gerar um inconveniente. Tá. Portanto, o cuidado maior é que não pode ser oferecido para pessoas diabéticas. Então, tem alguma questão... Tem mais uma coisa com relação a esse produto. Ele tem algum derivado de lactose junto. Tá. De tal forma que quem tem Intolerância. muito bem definida uma intolerância à lactose, também é imprudente usar. Tá. E tem alguma questão de suporte nutricional, de vitaminas, que vale a pena dar uma turbinada nessa... Gostei do turbinada. Historicamente, o nosso preconceito histórico é que tá gripado, toma ácido Vitamina ascórbico. C. Que é a vitamina C, que é o ácido Vitamina ascórbico. D. A vitamina D é uma outra coisa que também melhora a imunidade. Então. Mas vamos nos ancorar a primeira coisa para com A C. a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Muito foi descrito com relação a isso, muito foi discutido, principalmente na América do Norte, onde teve um grande embasamento no sentido de divulgar o uso da vitamina C em processos gripais. Funciona? Pode funcionar, mas a eficabilidade dentro de um teste baseado em evidência, aí sim, ele não é melhor que tomar suco de laranja ou limonada. Tá. A probabilidade da biodisponibilidade significa o que o teu corpo vai absorver daquele comprimido, daquelas gotas de vitamina C que você tomar, é no máximo 20% daquilo que você tomar. Enquanto que a tua biodisponibilidade do produto que tem o ácido ascórbico natural, frutas, será de 80%. Então você vai gastar muito mais comprando remédio à base de vitamina C do que tomando. Além de quando você estiver tomando vitamina C, se você chupar uma manga, uma laranja ou qualquer... Peraí, vou até falar um caju, por exemplo, que tem muita vitamina C. Uma série de produtos de frutas tem vitamina C. Ora, se você tiver acesso a isso, além da vitamina C, você vai ter uma série de outros produtos que serão acoplados pela própria fruta. Fibras, outros sais minerais, enfim. A grande responsabilidade é, se você fizer uso da forma natural, você provavelmente vai também se hidratar. E a hidratação, junto com ácido ascórbico e com outras coisas da fruta, são N vezes melhores que a própria vitamina C isolada como medicamento. Mas se vocês gostam de gastar dinheiro, vai lá e gasta o dinheiro. Me perguntaram sobre algumas vitaminas em especial, é que tá usando agora ali para filmar, mas fizeram uma questão de alguns suportes vitamínicos. Então, o doutor acredita que na alimentação isso é muito melhor. Eu também acredito. Todos vocês sabem muito bem que é um instrumento, basicamente, com suplementos nutricionais, é alimento. E se você quiser usar um determinado alimento que gera uma âncora imunológica muito boa, isso, né? O melhor é você oferecer vitamina C e zinco. Zinco tem aonde? Zinco eu tenho principalmente, de uma forma maior consideração, na própria ostra, o que o brasileiro não come e não tem muito acesso. Independente disso, se você tiver acesso a carne de caranguejo, também tem muito zinco. E cane? Cane também deve ter, eu não sei quanto tem de cane. Tá. Mas eu já vi coisas mais acessíveis. Legal, mas eu já vi que cane, além de acessível, é também uma mistura de peixe com carne de siri ou de caranguejo. Então, provavelmente também tenha o elemento zinco em maior concentração do que outros substratos. Mas aí eu não sei lhe responder. Mas quais os alimentos que você sugere como suporte imunológico nessa fase atual? Eu não vou lhe dizer de um alimento específico. Assim, você tem que ter uma boa nutrição. Tá. Coma seu arroz, seu feijão, o famoso grão de bico que eu sempre falo, que é importantíssimo na dieta, tá? Você coma muita fruta, muito legume, coma ovo, tá? Dê a oportunidade de comer peixe, tá? Claro que eu sempre falo da sardinha, eu falo do atum,
cavala, cavalinha, porquinho, nós temos porquinho aqui em São Paulo, que é um peixe gostoso, saboroso e saudável. Se você se nutrir de uma forma homogênea, saudável e tiver, quando eu falo homogênea, é ritmo de alimentação, não é único alimento. Se você tiver uma heterogeneidade, quer dizer, muitos alimentos diferentes, com certeza você vai se preparar para se alimentar e se proteger melhor. Porque não esqueça da hidratação e das frutas. E com relação, agora, só com relação a essa questão que entraram agora, tem gente falando, tá? Não é, de estocar alimento, você acha que é um momento para isso? Você acha que isso Eu entendo isso como ainda um produto de uma histeria emocional. Tá. Ontem eu estava fazendo umas compras no supermercado e eu estava falando com minha esposa, muito curioso, muita gente com muito papel higiênico. Aí eu falei assim, olha, o que deve estar acontecendo é que vai ver que eles estão pensando que o corona vai dar diarreia, que não é possível. Então, e vai ter que ter muita diarreia para tanto papel higiênico. O que acontece com vocês? Eu também não entendia do papel higiênico. Por quê? Diarreia? Ah, não, a minha esposa falou, não, pode ser para suar o nariz. Gente, tá, você quer fazer economia para não gastar aquele outro papel que custa mais caro. Eu entendo, mas com tanto papel higiênico você espera ter uma coriza durante quanto tempo? É muito curioso isso. Então, tenha bom senso de novo. Já se sabe quanto tempo o Covid-19 fica vivo no ar, tipo passarinho? Ele não bate asa, ele não é passarinho, ele não fica no chão, não cai para se arrebentar. Isso. Então assim, o bom senso determina que em 15 dias, de 7 a 15 dias, o processo deve, em vez, no ambiente restrito, deve desaparecer completamente. O que se sabe é que no ambiente o vírus vive horas se ele não tiver onde sobreviver. Isso Por quê? é a pergunta. O vírus... Ah, então tá bom. O vírus sobrevive dentro de uma célula. Ele é uma estrutura que consegue se manter, se multiplicar, se replicar intracelular. Então tem que entrar numa célula para ele poder se multiplicar. Se ele estiver fora dessa célula, ele vai, num prazo muito curto de tempo, de horas, que é horas? Dias, não dias. Tá. Ele vai ter uma probabilidade de não sobrevivência. Legal. Dizem por aí de 2 a 6, 7 horas. Sem falar em nomes, eu tenho a certeza que a higienização do rinofaringe e da boca do orofaringe são prudentes. Então, eu, por exemplo, tenho escovado meus dentes muito mais vezes do que habitualmente. 1. 2. Eu tenho feito gargarejo com os produtos que eu tenho acesso. Certo. Os nomes não vou colocar. Certo. Tá? Existem produtos que são produtos de uso bucal, mas que eu uso também no nariz. Mas esse problema é meu, sem nomes. Não vou falar nome não. Eu tenho uma pergunta, eu nem quis anotar a pergunta porque eu sei a resposta, achei até que você fosse ficar bravo comigo quando eu erro, ele fica bravo comigo. Mas uma mãe fez a pergunta, eu acho que é válida porque pode ser uma dúvida de outras mães também. Ela acredita que inalação ou lavagem, esse movimento com água em vias aéreas superiores seja um fator que vá facilitar uma agressividade viral? Uma agressividade viral não, uma contaminação. Óbvio que se você usar um produto contaminado, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, não é a questão do produto contaminado, é assim... Se eu fazer uma inalação agora, eu vou estar mais propícia em adquirir o vírus? Esta foi a pergunta. Eu sei a resposta, mas, por favor, você pode responder para o pessoal que pode ter essa dúvida. Do vírus, sem dúvida nenhuma, você vai ter a doença. Não é do vírus. Então, é lavar com soro fisiológico ou fazer uma inalação. É uma higienização respiratória. O termo correto é uma higienização respiratória. E não é um facilitador. Uma higienização de vias aéreas superiores e médias, Sem dúvida nenhuma, a palavra higienização traduz uma potencial de resolução de limpeza. E limpeza não deve, teoricamente, gerar uma porcaria. Sim, eu compreendo. O que ele está dizendo é que não ajuda. Mas foi uma pergunta e pode ser uma pergunta que outras pessoas... Não ajuda o quê? Peraí.
Você está dizendo que não faz mal fazer a inalação e a lavagem, que pelo contrário faz bem. Excelente. Foi uma dúvida de uma Agora mãe sim. que outras mães podem ter também e foi esclarecida como... E se esta mãe tiver alguma dúvida, é prudente ela falar com o maestro da saúde do filho dela, que é o pediatra da criança. Certo. Então, Que é não médico. tem problema nenhum. Inclusive, é bom fazer essa lavagem em vias aéreas superiores. Acho que a maior parte das dúvidas já foram sanadas aqui. Tem alguma aí que você acha que não foi falada? Por enquanto não. Tem algumas muito específicas de pais, que agora eu não consigo achar aqui porque subiram. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, Manda por direct, manda por direct ou por WhatsApp pra mim. ou alguma coisa agora no momento. Mas nada, acho que tudo foi bem explicado. O que eles estão falando muito é que perderam a parte da bronquiolite, que ficou meio... Foi na hora que o celular esquentou. Parou de funcionar. Então, se vocês quiserem só dar uma revisada, é assim. Bronquiolite é um processo inflamatório de origem primariamente viral, agride muito mais crianças até 2 anos de idade, pode agredir em qualquer faixa etária, mas ele é mais preocupante até 2 anos de idade, por múltiplas questões, e é importante caracterizar que nós temos um produto que chama-se anticorpo monoclonal contra vírus sincicial respiratório, que não tem nada a ver com corona, por favor, é um outro vírus, e este produto foi concedido durante muitos longos anos pelo governo, e a partir de março do ano retrasado, do ano passado, o governo delegou a responsabilidade dos convênios a conceder a vacinação, não, o uso do anticorpo monoclonal, que é o que vocês conhecem de palivizumab ou Synarge. Quem deverá conceder isso com critérios embasados nas funções determinadas pelo Ministério da Saúde. Com esses critérios, todo indivíduo que seguir esse critério terá o direito de ter isso pelo convênio. Ora, então vocês vão ter que procurar o convênio e o médico deverá prescrever palivizumab ou Synarge. Durante o primeiro ano são 5 doses e durante o segundo ano também são 5 doses, enfatizando-se o seguinte: primeiro ano é de 0 a 12 meses de idade e segundo ano é até o 24º mês de idade, desde que esse segundo ano esteja incluído no período de clima temperado, frio. Se tiver frio, se tiver no inverno, o segundo ano ele teria o direito. Se já ele completar os 2 anos de idade em abril, então ele não terá direito até essas doses todas. Tá ótimo. Dr. Zan, só para a Benja Tesselli, que é muito educada aqui, já fez a pergunta várias vezes, tá desde o começo, ela queria saber uma coisinha só sobre cardiopatia com quem tem problema na válvula. Tem algum problema específico? Então lá, para começar é o seguinte: a pessoa com trissomia 21 rarissimamente tem doença valvar. A grande maioria das pessoas com trissomia 21, quando tem um acometimento valvar, ela tem o que a gente chama de defeito de septo AV total com válvula AV única, válvula atrioventricular única. As sequências cirúrgicas desse processo podem sim comprometer sequelas valvares pós-cirúrgicas. A reconstrução dessa válvula pode deixar alterações valvares. Ora, então eu tenho também raros outros indivíduos que têm alteração congênita valvar. Isso pode acontecer, mas não é habitual. Estes indivíduos se comportam como risco para coronavírus e com maior cuidado, por favor. Então, a todo indivíduo que é cardiopata, corrigido ou não, o risco é maior do que aquele que não é corrigido. Tá? Isso é importante saber. Então, o cuidado pediátrico tem que ser anotado e o pediatra, o médico, deverá definir como será orientada a terapêutica proposta para esse indivíduo. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, essa foi a intenção.
A gente tava aqui, ó, com um saquinho de gelo, esfriando o celular pra conseguir gravar esse tempo todo pra vocês. Obrigada por ceder mais um pedaço do seu fim de semana aí pra mim, pra gente. Muito obrigado por perder seu almoço domingo. Você tinha que sair com seus amigos. Agora no almoço a gente segurou você aqui. Eu toda hora, mãe, eu para. ainda vou tentar almoçar com eles. Obrigada. Muito obrigado novamente, tá? E acredite que a gente está à disposição. No que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Muito obrigado, não, pela outra oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Tchau, gente.